Olá, seguidores. O meu nome é Fábio. E o meu, Daniela. Estamos aqui para mais um Frente a Frente do nosso blog Média Hoje. Agora vamos falar de um tema de interesse público: serviço público. Vamos tentar perceber o quanto este termo é importante para a nossa sociedade. Sim, considero o serviço público de extrema importância na sociedade atual. Acaba por ser a forma de as pessoas se manterem informadas sobre aquilo que se está a passar à sua volta e, de certa forma, acaba por ser também um modo de as pessoas tentarem compreender e prever situações futuras baseadas em momentos históricos pelos quais passamos. Eu também acho que o serviço público é cada vez mais importante na nossa sociedade, porque os média também são mais importantes, sendo os média aqueles que transmitem e prestam o serviço público. Pensemos agora, por exemplo, nas nossas crianças de hoje em dia que assistem a milhares de programas e também acedem a sites que nós às vezes não temos a noção, e aí os média, através do serviço público, têm um papel muito importante de adequar os conteúdos aos públicos. Não deixar que as crianças vejam programas muito violentos. Por isso não, é difícil isso hoje acontecer, é verdade, porque nós vemos desenhos animados com uma extrema violência. Mas acho que ainda se consegue ter ali... Muito termo. Exatamente. Por isso é que eu acho que os média, como o supra-sumo do serviço público, têm um papel muito importante. Nem todo o entretenimento pode ser considerado serviço público, mas parte do entretenimento, sim. Se pensarmos, por exemplo, nos programas de cultura geral, como Quem Quer Ser Milionário, e outros de perguntas sobre assuntos atuais ou assuntos históricos, acabam por ser considerados, sim, serviço público, pois acabam por informar as pessoas. Algumas perguntas acabam por dar respostas às pessoas que nem elas próprias sabiam que tinham essas dúvidas. Sim, nesse caso, entretenimento é considerado, há parte do entretenimento que é considerada serviço público. Se pensarmos noutros programas, como por exemplo os programas que costumam passar domingo à noite nos canais jornalistas, não. Esses não podem ser considerados de todo serviço público, pois não passam uma mensagem definida, acabam por não transmitir valores, ou em parte valores que são transmitidos não são aqueles que devem ser praticados. Por isso, parte do entretenimento, na minha opinião, parte do entretenimento é serviço público, mas outra parte não. Daí não conseguir dar uma resposta concreta. Eu também concordo contigo. Acho que o entretenimento pode ser considerado serviço público, mas depende do entretenimento. E acho que não é tanto pelo conteúdo do entretenimento, mas sim pelo papel que o entretenimento tem. Porque o entretenimento não é só entreter as pessoas, não é só preencher aquele vazio que nós temos no nosso tempo livre. Pensemos agora, desligamos um pouco da televisão, porque nós vemos o serviço público muito... associamos muito à televisão e esquecemos que há outros média, há a internet, há os jornais e a rádio, sobretudo a rádio local. Acho que ela presta um serviço público enorme, não pelos conteúdos, mas por ser a rádio em si. Vemos os idosos. Quem é que lhes faz companhia na maior parte das vezes? A rádio. Pode até passar um programa, um conteúdo que não interessa a ninguém. Mas há muito contacto entre o locutor e o público. As pessoas ligam para lá e aqui em Porto Alegre isso vê-se muito. Por isso acho que, sim, concordo contigo, os reality shows não são serviço público, porque eles violam tudo aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos avós. Não é serviço público. Quem quer ser milionário, sim,
Acho que a ficção também, pensemos por exemplo nas novelas. As novelas hoje em dia tratam muito a questão da homossexualidade. Nós às vezes pensamos que o nosso povo é muito liberal, aceita os outros. Até pode aceitar, mas por um lado é muito preconceituoso. E aí as novelas têm um papel muito importante porque elas abrem caminho para a abertura da mente das pessoas. Por isso sim, estes que eu referi são bons exemplos de entretenimento como serviço público. Se a RTP fosse privatizada, eu acho que teria um lado positivo e um lado negativo. Um lado positivo porque eu acho que tanto o canal televisivo como as emissoras de rádio da RTP necessitam de uma extrema reformulação na grelha de conteúdos. Isto porque eu, como jovem, não me sinto atraído pela maioria dos programas que eles transmitem. Há uns que sim, portugueses no mundo, prós e contras. Estes sim são programas que de alguma forma chamam a atenção às pessoas de várias idades. Enquanto os outros eu tenho alguma dúvida. E para além do mais, a RTP está demasiado institucionalizada por ser uma empresa do Estado e isso leva a que ela tenha alguma dificuldade em sobressair-se em relação a outras empresas, mais propriamente aos outros canais como a SIC e a TVI, no caso da rádio, como a Rádio Comercial ou a RFM, que são das mais ouvidas e mais vistas. O lado negativo seria então haveria também uma reformulação, mas essa seria mais drástica porque por uma questão de mercado económica. Ela tinha já a concorrência entre os 3 canais, agora falando da televisão, ainda haveria mais. A RTP teria que ficar ao nível... Não é que a SIC e a TVI sejam melhores que a RTP, mas ela teria que tentar chegar ao mesmo degrau onde estão as outras. Começaríamos a ver reality shows na RTP, casos de segredos na RTP, que é uma coisa impensável hoje. Ou seja, havia ali uma denegrição da imagem da RTP. Mas eu até acho bom que a RTP não seja privatizada. Porque vamos ver hoje em dia o que é que são os canais privados. A SIC e a TVI passam programas que chegam a um certo ponto que saturam as pessoas. As pessoas ficam fartas de ver aqueles programas, os reality shows, os programas de festas pelo país fora. As pessoas já não querem ver isso. Por isso acho que não é que a RTP esteja a melhorar a qualidade, mas como as outras estão a decair, a RTP está a começar a sobressair-se. Mais uma vez, vejo-me obrigada a concordar contigo, pois em parte as ideias são muito semelhantes entre nós dois. Acho que também teria efeitos benéficos, como também teria alguns malefícios, não sei se poderei assim dizer, no caso da RTP ser privatizada. Os benefícios seria um pouco do que tu também já referiste. Alguma reformulação no tipo de conteúdos para tentar que se tornem mais adaptados a todos os públicos e não apenas a um público mais adulto. Que tivessem também conteúdos adaptados a públicos mais jovens e que fossem apelativos e atrativos para estes. Em termos de pontos mais negativos, talvez o facto de, não queria utilizar esta expressão, mas de RTP poder tornar-se um pouco mais bandalheira. Eu vejo que o serviço público daqui a 10 anos vai sofrer uma grande quebra. Sobretudo pelo que eu já referi anteriormente das questões do mercado, da economia. Acho que mais tarde ou mais cedo, voltando ao exemplo da RTP, ela vai acabar por ser privatizada. Porque a forma como a economia e o dinheiro gerem tudo na nossa vida
vai acabar por arrastar a RTP. O Estado não vai conseguir gerir economicamente e em termos rentáveis essa empresa. Porque vejamos isto. Hoje o que importa é o que rende. E eu já disse isto em várias ocasiões, até mesmo nos meus textos para o blog. Tudo hoje em dia é produto e tudo hoje em dia é vendido. E para se ter sucesso no mundo capitalista que hoje nós vivemos, é necessário mostrar algo que as pessoas queiram ver, algo que as pessoas queiram consumir. Por isso, ao RTP, vendo a RTP como o serviço público propriamente dito em Portugal, não sei, eu acho mesmo que mais tarde ou mais cedo a privatização vai acontecer. Aqui já não concordo inteiramente contigo. Em parte concordo, outra parte discordo. Acho que, sim, a grande tendência é continuarem este meio, que são os meios de comunicação social e a comunicação entre si, acho que continuará a sofrer transformações e alterações sucessivas mesmo, mas penso que em termos de serviço público existirá sempre, podendo não ser o todo, mas que acabará por estar sempre também salvaguardado. Basta pensarmos que existem vários, falando principalmente se calhar agora em termos de canais informativos, os canais informativos acabam por estar salvaguardados, de certa forma, não tanto porque são por cabo. Pensamos nos exemplos como a SIC Notícias, a RTP Informação, o mais recente caso, a RTP3. Acaba por existir uma forma de tentar contornar os obstáculos da sociedade atual em que vivemos e manter o serviço público, mesmo que não seja de uma forma mais acessível e mais generalista, mas existe o esforço de tentar continuar a manter o serviço público como presente nos dias de hoje. Por isso, fazendo uma projeção daqui a 10 anos, por exemplo, penso que em termos de comunicação, dos meios de comunicação, estes terão sofrido algumas alterações que podem levar a haver um ligeiro desinteresse, digamos assim, pelo serviço público, porque a todo momento também somos bombardeados por informações vindas de vários lados, e já não só por um, como pensando nos primórdios da informação, quando surgiram os jornais noticiotistas, quando surgiram outras formas de comunicação como a rádio, depois mais tarde a televisão, e agora, se reparar, por todos os lados, digamos assim, por informação. E eu penso que existirá sempre um interesse em tentar manter o serviço público, mesmo tal como bem disseste, que existe um grande interesse, como é óbvio, por números, pois o número move-se à base de números, mas não havendo não havendo um interesse completo pelo interesse público por todos os órgãos, penso que estará de certa forma sempre salvaguardado. Pode não estar por todas as massas, mas acabará sempre por existir um esforço de tentar manter este meio vinculado. Eu concordo plenamente contigo e também gostaria ainda de completar a minha ideia. Vejamos hoje em dia, a internet tem uma importância muito grande. E agora vamos ver a internet daqui a 10 anos. A importância vai ser ainda maior. O que é que isto vai acontecer? Na minha ideia da privatização da RTP ser inevitável, aí podemos ver que isso vai mesmo acontecer. Porque a internet vai nos oferecer tudo. E por isso os canais, tanto privados como públicos, vão ter que arranjar forma de conseguir combater isso e trazer as audiências de volta. E acho que a RTP, sendo pública, não vai conseguir assumir esse papel. Por isso, eu, como solução, se a RTP fosse eventualmente privatizada, seria o Estado impor uma carga horária em cada um dos canais ou
uma parte dos conteúdos, tanto nos canais como nos jornais, como... Nos jornais não, porque os jornais já acabam por fazer o serviço público. Acaba por ser a sua base. Mas pronto, rádios e televisão, haver ali um espaço de, sei lá, algumas horas Sim. que fossem dedicadas ao serviço público. Não só a RTP, não só a Antena 1, 2 e 3, mas como a SIC, a TVI. E aí sim, era a solução mais... Para mim seria a solução mais eficaz se a RTP fosse privatizada, e seria então uma forma do serviço público não ir pelo cano abaixo. Exato. Mas isto acaba por ser tudo questões que não dizem respeito ao comum cidadão. Seriam precisas medidas a nível Exato. estatal que obrigassem exatamente a isso mesmo. Concordo.